Eu preciso urgentemente de uma iluminação decente. Feliz Natal pra vocês! Mais um mês acabando, mais um ano acabando e com ele o século também se acaba e vai se iniciar outro. E hoje nós vamos ver os animes que mais me marcaram. Então não vai ser questões, animes mais importantes da década, não, vai ser animes que me marcaram. Então é um vídeo assim com um gosto particular. Quero que depois vocês comentem aqui quais os animes que mais te marcaram na década. Então vamos assim, vamos fazer animes de 2011. Animes de 2011, animes de 2011. A 2019, sabe? Cada ano vai ter um anime. Tem ano que vai ter mais de um anime, porque eu não dou conta de escolher só um, né? Porque é muito difícil você já separar. Mas vamos lá com a nosso top, vamos dizer assim, uma relação, né? Vamos lá. 2010 lançou Bakuman pela JC Staff. Bakuman gira em torno dos dois protagonistas, que são estudantes, e decidem se dedicar ao mundo dos mangás. Mas tem umas motivações pessoais em cima disso. Bakuman, ele não te promete nada, mas acaba te entregando algo grande. Você fica por dentro de tudo que acontece no mundo dos mangás, na realidade, por que publicações atrasam, problemas com a editora, problemas com os autores. É muito legal e vale muito a pena assistir. Em 2011, lançou a remasterização de Hunter vs Hunter pela Madhouse. E é sensacional. A história gira em torno do Gon, que foi abandonado pelo seu pai, né, um Hunter. Hunters são caçadores, tem caçadores de recompensas, caçadores aventureiros, caçadores gourmets e vários outros. Só que o Gon, ele não tem raiva do pai. Ele quer se tornar um Hunter para descobrir o quão incrível é ser um Hunter que chegou ao ponto do pai dele escolher ser um Hunter do que ser um pai. Só que não é só isso, é só uma desculpa do roteiro. Hunter x Hunter vai muito além disso. São 140 e tantos episódios que a gente fica vidrado na tela, sabe? Episódio por episódio, são lutas sensacionais. Não está datado, coloca muito anime que é muito mais falado no chinelo. Hunter x Hunter é, sem dúvida, um dos melhores shonens que existe. Em 2012 lançou um anime de comédia muito legalzinho, que é Dance Kokosei no Nichijou pela Sunrise. É um anime muito simples, foca no cotidiano de estudantes do ensino médio. Sabe, só que é cada piada tosca que você fica assim, gente, por que eu tô rindo disso? Mas é muito legal, são 12 episódios de puro humor, assim, sabe aqueles animes que tem vários episódios dentro de um mesmo episódio? É muito legal. 2013 lançou Shingeki no Kyojin pela Wit Studio, e Shingeki no Kyojin é muito legal. A primeira temporada não me pegou tanto, apesar de ser, por muitos dizem que é a melhor em termos de animação, de produção. Só que de história mesmo, só foi me pegar na segunda temporada pra frente. Mas como eu tô colocando pela sua data de estreia da primeira temporada, vamos colocar Shingeki no Kyojin em 2013. A história gira em torno da humanidade, né, que ela vive dentro de muralhas por causa que tem seres que comem humanos chamados titãs. E a gente vai vendo como que eles sobrevivem, a jornada deles para estudar esses titãs e como buscar a liberdade. Em 2014, lançou a Kame ga Kill pela White Fox. A Kame ga Kill eu vejo mais críticas do que elogios à obra. Só que por mais que tenha tantas críticas, eu ainda amo esse anime. Tem viradas sensacionais, ele sai da curva,
quebra clichês, ele é conhecido por ser muito semelhante a uma série muito conhecida aí, que vocês devem saber qual que é, ou já devem ter ouvido falar. E a Akame ga Kill gira em torno do grupo Night Raid, que é uma organização assassina que está tentando derrubar o governo corrupto. É muito legal. Tem uma das minhas vilões favoritas, que é a SDF. Vale muito a pena assistir. Não é pra todo mundo, tem gente que não vai gostar por causa de algumas coisas que acontecem lá, mas eu me emocionei bastante com esse anime. Ainda em 2014 foi lançado o Haikyuu pela Production ID. É talvez o melhor anime de esporte já produzido. Gira em torno do Hinata, que ele tem um sonho de se tornar jogador de vôlei, só que ele é muito pequenininho. E ele não vai ser líbero, ele quer ser atacante, marcador de pontos. E a gente vai vendo desenrolar desde que ele entra numa escola e começa a ter amistosos, partidas, campeonatos e vai se desenvolvendo. É uma história simples, mas que você começa a entrar no mundo do vôlei de uma maneira fantástica. O roteiro, a produção, a direção te entrega a história de uma maneira fenomenal. A animação é perfeita, julgando assim, porque é um anime de esporte, então geralmente o orçamento não é dos maiores, mas o Production ID aqui fez um trabalho sensacional. A direção, uma das melhores que eu já vi, é outro que vale super a pena assistir. Em 2015 foi lançado Plastic Memories pela Doga Kobo. Plastic Memories, ela gira em torno do protagonista que entra para uma organização que produz androides com os mesmos sentimentos de humanos. E esses androides, eles têm um problema, que eles duram aproximadamente 9 anos e 4 meses. Após isso, eles começam a perder a memória e a personalidade, agindo somente por instinto. E o protagonista ele vai trabalhar nessa empresa que produz e recolhe esses androides dos donos. É como se fosse um cemitério, sabe? Mas não é simplesmente isso. Há muito drama envolvido do começo ao fim, há alguns alívios cômicos, o romance se desenvolve bem, então para quem gosta de romance vale a pena assistir. O final vai te deixar algumas marcas na alma e algumas lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas assim, apesar de que para quem for cardíaco, talvez possa sofrer um pouco, vale a pena assistir. Consulte um médico antes de assistir. Em 2016 foi lançado Shigatsu wa Kimi no Uso pela A1 Pictures. Shigatsu wa Kimi no Uso, ele gira em torno do protagonista, que ele tem um trauma com a mãe por causa da música, e essa mãe dele morreu. E agora ele pegou tanto trauma que ele não consegue nem ouvir suas próprias notas no piano e desiste da música. Até que ele se apaixona por uma violinista, ele acaba entrando no mundo da música novamente. Tem muito drama, o romance ele caminha de uma forma lenta, talvez, vamos dizer assim. O final vai te deixar emocionado. Um dos melhores finais que eu já vi, particularmente, junto com Plastic Memories. Em 2017 foi lançado Mahotsukai no Yome pela Witch Studio. Ela gira em torno da Tise, que ela se vende em um leilão para poder ter um lar. Ela é comprada por um mago, o Elias. E o mago está disposto a tornar ela sua discípula e noiva. E a história parte daí. Tem drama, tem alguns alívios cômicos muito bem colocados, o romance desenvolve de uma forma bem inocente, também é outro que vale a pena. E tem análise aqui no canal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição ou no card e vocês dêem uma olhada. Ainda em 2017 foi lançado Black Clover pelo estúdio Pierrot, ainda está em lançamento. O começo não é bom. Houve muitas críticas, muita gente dropou, muitas vezes assim, por causa do próprio dublador do protagonista. Só que
Depois, a narrativa vai ficando muito boa. Atualmente a história está muito boa. Talvez alguns não gostem, ou talvez assim, parou lá no começo e agora já tá com 100 e poucos episódios, né? Não tem ânimo pra ver. Mas se você parou, tenta assistir de novo. Assim, do terceiro, quarto arco pra frente, começa a ficar bom. É só ter um pouco de paciência. Lá no começo, deixar o volume no mínimo pra não ouvir a voz do Asta. Mas, assim, eu não vou garantir que você vai ter uma boa experiência, né? Porque não é o tipo de anime que todo mundo gosta, mas é mais um shonen de lutinha. Em 2017, lançou pela Kyoto Animation Violet Evergarden. A história gira em torno da Violet, que ela recebe uma declaração de amor por o superior do exército, só que ela, como ela sempre foi tratada como uma máquina, um robô, ela não entende isso. E após a suposta morte do general, que se declarou para ela vai tentar descobrir o que é esse amor. E ela entra nos correios para redigir cartas das pessoas, redigir os sentimentos das pessoas. E a história segue a partir daí. No começo, talvez a história não te pegue tanto, mas a metade, ali episódios 5, 6, 7, vai te emocionar bastante. Por fim, em 2019, lançado pela A-Young Pictures, temos Kaguya-sama. A história gira em torno dos dois presidentes do conselho estudantil da melhor escola daquela cidade. E os dois são apaixonados um pelo outro. Só que nenhum quer se declarar, porque eles têm a crença de que aquele que se declarar vai ser subjugado pela outra pessoa pelo resto da vida. Então eles ficam num jogo psicológico sensacional para forçar um a se declarar para o outro. E é incrível, é uma direção fantástica, personagens super cativantes, personagens que são secundários, mas você não consegue enxergar eles como secundários. É sensacional, talvez tenha a melhor abertura de 2019, é incrível. Como menção honrosa, eu vou deixar aqui Sangatsu no Lion, Arslan Senki, Noragami e Shelter. E é isso, eu vou ficando por aqui. Falou!